Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu terminei de ler um livro, A Insustentável Leveza de Ser. Eu confesso que depois que eu li o livro, eu comecei a tentar digerir o livro, a história. É, eu compreendi algumas coisas e eu vou pontuar o que eu compreendi. Antes, né, de falar da história, né, o, o livro ele começa com dois princípios, conceitos importantes que vai explicar muito o destino dos personagens, tá? Primeiro, o livro começa falando sobre a lei do retorno, um conceito de Nietzsche, né? Misterioso de Nietzsche, como se diz lá no livro. Que fala, né, que que é a história, que é o conceito do eterno retorno, né? Que a história é cíclica e os acontecimentos vão se repetindo, né? Então, aí o narrador, né, ele começa a falar sobre isso e que se isso acontecesse realmente, né, fosse uma coisa cíclica, ia ser um fardo, ia ser um peso tremendo, né, e- né, entre as pessoas, porque se as nossas histórias vão se repetindo, né, vai acontecendo um peso. Mas é, ele, ele fala o seguinte, que, na verdade, a história ela se dilui, né? Existe uma leveza. Por quê? Quantos acontecimentos na história, né, aconteceram e aquele momento e aquela sensação, elas se perderam, se diluíram, né? Então ele até fez, até o narrador, né? Eu estou falando narrador, gente, porque é o seguinte, existe uma diferença, né? O autor é aquele que escreve o livro, mas o narrador é aquele que conta a história, né? Então, então quem está falando sobre essas questões filosóficas e a história é o narrador. Então, por isso que eu estou falando o narrador. Então, o narrador vai falar sobre um episódio, né, que explicita o que eu acabei de falar. Então eu vou ler. Eu me defrontei com o fato. Parece incrível, mas ao folhear o livro sobre Hitler, comovi-me, comovi-me com algumas das suas fotografias. Faziam-me lembrar da minha infância passada durante a guerra. Diversas pessoas da minha família morreram nos campos de concentração dos nazistas. Mas o que eram essas mortes comparadas com uma fotografia de Hitler, que me fazia lembrar um tempo perdido da minha vida, um tempo que nunca mais há de voltar. Esta minha reconciliação com Hitler deixa entrever a profunda perversão inerente ao mundo, fundada essencialmente sobre a inexistência de retorno. Inexistência de retorno. Porque nesse mundo tudo se encontra previamente perdoado e tudo é, portanto, cinicamente permitido. Então, a partir daí surge um outro conceito que importante, né, que é fundamental para o romance, a questão da leveza e do peso. Aí eu vou ler de novo. Se cada segundo da nossa vida tiver de se repetir em número infinito de vezes, ficamos pregados à eternidade como Jesus à cruz. Que ideia atroz! No mundo do eterno retorno, todos os gestos têm o peso de uma insustentável responsabilidade.
Era o que fazia Nietzsche dizer que a ideia do eterno retorno é o fardo mais pesado. Se o eterno retorno é o fardo mais pesado, então sobre qual pano de fundo é mais pesado? Então, sobre tal pano de fundo, as nossas vidas podem recortar-se em toda a sua esplêndida leveza. Mas, na verdade, será o peso atroz e a leveza bela? Né? Então o autor faz essa pergunta: será que realmente a leveza é tão lindo assim e o peso é horrível? E aí então a gente pode ter o reverso, né? Às vezes você ser leve demais, né? A história ser leve demais, tudo se diluir, pode ser uma coisa prejudicial, né? Pode ser uma. E já o peso, de uma certa maneira, pode ser um ponto positivo para, né, segurar, manter as coisas, né? Foi isso que eu entendi. Então ele fala do conceito do Parmênides. Parmênides. Ele fala do peso e da leveza como peso negativo e a leveza positivo. Foi a questão que se debateu Parmênides no século VI a.C. Para ele, o universo estava dividido em pares contrários: luz, sombra, espesso, fino, quente, frio, ser, não ser. Considerava que um dos polos da contradição era positivo, o claro, o quente, o fino, o ser, e o outro negativo. Essa divisão em polos, positivos e negativos, pode aparecer de uma facilidade pueril, exceto um caso, que é positivo. Exceto um caso, o que é positivo? O peso ou a leveza? Parmênides respondia que o leve é positivo e o peso negativo. Tinha razão ou não? Tinha razão ou não? O problema é esse. Mas uma coisa é certa: a contradição peso-leve é a mais misteriosa e ambígua de todas as contradições. Ao longo do livro, né, este ponto de vista fica referente à existência humana dos personagens e como eles compreendem o mundo. Além dos questionamentos filosóficos, existe a questão histórica, né? Que o livro se passa quando a União Soviética ela invade a Tchecoslováquia, mostrando a falta de liberdade, a opressão, e como o kit político manipulou gerações, né, de pessoas nas guerras e na manutenção, né, dos poderes despóticos, né? Inclusive, como o Keats ele reduz, né, a essência humana ao piegas, ao sentimental. O Keats, né, é uma palavra alemã, né, que define que define como o Keats como sendo um exagero sentimental, entendeu? Melodramático, sensacionalista, predileção, né, do gosto mediano, do gosto majoritário, e como isso, né, para as propagandas, né, para as guerras, né, da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi muito importante, né, nessa construção da imagem do Keats. Bem, estes foram os pontos que eu achei importantes, né, para explicar realmente a existência dos personagens, né, e os caminhos que eles escolheram. Então vamos lá. Os protagonistas, né, do romance são Thomas
a Teresa, a Sabina e o Franz, né? O Thomas é um médico, ele quer viver a liberdade dele, é, né, quer ser o pegador, pegar geral, assim. A Teresa, ela é uma jovem meio anacrônica para sua época, né? Ela visa o amor, né? E ela não gosta muito do corpo dela, ela vê mais as questões da alma, assim, e do amor. E o Thomas e a Teresa se apaixonam, ficam juntos, e aí fica nesse conflito, né? Porque o Thomas, ele é livre, que no entanto até ele casou, constituiu família e largou família e filho para viver a sua liberdade. E de repente ele se vê com a Teresa, né? Uma mulher, uma jovem segura e tal, e eles se gostam. Já a Sabina, ela é infiel a todos e a tudo, e foi amante do Thomas, e, mas ela é infiel, mas na realidade essa infidelidade torna-se uma fidelidade dela mesma, né? Dela mesma. Ela quer ser livre de tudo e de todos, como eu já disse, né? E aí paga um preço, né, por essa leveza, porque ela vai, ela não se segura em ninguém. E o Franz, né, é um cara super idealista, romântico, vê o mundo como ele deseja que o mundo seja e não como o mundo é. Ele se apaixona pela Sabina, mas só que a Sabina larga dele, né, o abandona, porque eles são muito diferentes. Vivem na contradição entre a leveza e o peso. Cada um experimenta essa sensação e paga um preço por isso. Thomas decidiu ficar com a Teresa, apesar de tudo que conquistou. Teresa tem que lidar com arrependimento de ter talvez prejudicado Thomas. Sabina tornou-se tão livre, começou a sentir a insustentável leveza do ser, principalmente de não ter nenhuma raiz, de não ter um vínculo com nada. Franz foi as últimas consequências de seus ideais, apesar de perceber que o mundo não era como ele pensava ser. Bem, finalmente, para minha interpretação, tá? A insustentável leveza do ser nos traz uma verdade de que sempre estamos entre a leveza e o peso ao longo da história da humanidade. O romance pode ser uma reflexão de como se precisa equilibrar entre estas duas medidas para não ficar pesado demais e também nem leve demais.